das coisas, tá bom? Então, pessoal, como eu estava falando, agradeço o Feutech, ele é um evento que nasce, só para contar um pouco de história, é um evento que nasce lá no comecinho de 2019, com a premissa de divulgar e disseminar a falha como parte do processo inerente ao processo empreendedor. Eu acho que discutir o sucesso sem discutir a falha, é basicamente a gente cair na ilusão de que a falha não acontece. E considerando que é um aspecto que era pouco discutido, o Feutech nasce. Ele nasce, inclusive, para se tornar parte de uma discussão acadêmica, como parte da minha tese de doutorado, e depois ele vai ganhando o mundo, né? Ele foi ganhando corpo, foi ganhando cada vez mais pessoas interessadas em discutir isso, e eu acho que, felizmente, o Feutech, desde 2019 até março desse ano, tinha realizado 16 encontros, né? Tinha juntado 780 pessoas, 18 empreendedores falaram das suas histórias, e aí chega a pandemia, a gente começa a realmente sentar e pensar um pouquinho em como tornar o Feutech, utilizar o que a gente vai fazer do Feutech, né, que ele sempre valorizou os encontros presenciais, e a gente replaneja. E agora a gente lança, basicamente, na versão digital, que dá para chegar muito mais longe, dá para a gente fazer encontros diferentes, mas é lógico, não esquecendo que os encontros presenciais não são substituíveis, na verdade, isso é um grande complemento, né. Então, sem muitas delongas, queria muito agradecer o Telmo pela presença, tá? Muito mesmo. Agradeço por ser o pioneiro aí que está tocando esse barco nesse primeiro encontro digital. E, basicamente, pessoal, apesar da gente ser poucas pessoas, a gente vai seguir mais ou menos um seguinte script, né? Tem esse boas-vindas que a gente fez agora. O segundo passo eu tenho algumas perguntas, do qual eu vou trazendo para o Telmo para criar uma primeira conversa orientadas, e depois a gente abre para o papo geral para vocês irem perguntando, tá? Que eu acho que vai ser legal o Telmo trazer, através de quase como um roda-viva aqui, com um conjunto de perguntas, para ele se apresentando, aí vocês vão, de certa forma, ao final dessas perguntas, a gente abre aí para vocês falarem. Combinado? Beleza. Fala, pessoal. Combinado. Então, pessoal, antes de mais nada, Thelma, eu queria que você falasse um pouquinho aí, falasse quem é você, uma mini bio, o que você faz hoje, e em seguida, qual foi a sua empresa e a solução que você vai falar para a gente como caso. Tá bom. Bom, eu sou de formação acadêmica, eu sou técnico eletrônico, depois eu fiz engenharia mecânica, fiz metade de um curso de geografia como aluno especial, fiz um pouco de aulas de arquitetura, fiz um mestrado em planejamento urbano cicloviário, trabalhei com instalação de usina agora me faltou a palavra, líder técnico de auditores, de consultores de instalação de usinas termoelétricas, nome super complicado, né? Trabalhei na GE há alguns anos, depois saí, criei uma ONG de planejamento cicloviário, fui membro de conselho de transporte de cidade aqui em Campinas, tive uma startup que eu fundei, 2 que eu participei, e agora estou no CPQD, que é uma instituição de tecnologia sem fins lucrativos, e acho que o Thiago estava perguntando, não sei se alguns ouviram, a gente tem desde pesquisa e também comercialização de produtos e serviços. Resumindo, acho que isso é um pouco do tema. Eu pratico Aikido também, falar não só profissional, né? Pratico Aikido há vários anos, gosto de bicicleta, como é óbvio, né? Senão não teria feito tudo isso, eu acho. E qual foi o meu empreendimento que eu vou falar aqui, da qual eu fui cofundador mesmo, né? Eu participei de outras startups, mas eu entrei depois já da formação, que foi a Colectivo, que nasceu com a ideia de ser uma plataforma de carona de objetos, como se fosse um BlaBlaCar hoje, que levasse pessoas não, coisas, desculpa. Ela aproveitasse os deslocamentos de pessoas, né, que já estão indo, pessoas físicas, pessoas jurídicas, para algum lugar, e se coincidisse ou fosse próximo de uma rota de uma entrega, essa pessoa faria essa entrega. E depois a gente pivotou, num dado momento, para armários inteligentes. Eu acho que, basicamente, isso foi a Coletiva. E aí depois acho que a gente vai explorando melhor. Só para dizer, né, armários inteligentes, acho que falta explicar um pouco, né? O que é um armário inteligente, assim, ou também conhecido em inglês, smart lockers. A Amazon tem esses armários inteligentes, esses smart lockers, que basicamente é um ponto onde você pode retirar produtos, eventualmente, se você não tem um endereço ou não quer receber algo em casa, ou fica mais barato receber num lugar desse,
receber também, mas também postar, né? Alguns armários inteligentes aí pelo mundo também você pode postar, né? Essa era a nossa proposta, né? Tanto receber como postar, no sentido de que você permitisse que as pessoas que eventualmente não têm o endereço ou não quer receber algo em casa porque não fica lá durante o dia e vai dar as 3 tentativas, você não vai receber o produto, então, para receber num lugar desse, ou mesmo que você não tenha tem uma plataforma que estivesse fazendo parte, não depender só dos correios para postar alguma coisa. Então, basicamente, era esse o objetivo dos armários inteligentes na coletiva. Legal, Thelma. Se você pudesse falar um pouquinho para a gente, qual foi o ano de fundação da empresa e quando ela se encerrou? Se você puder falar dentro desse período, quais foram os principais marcos que ela teve, né? Você fala, putz, foi isso, a gente conseguiu vender, conseguiu validar o conceito. Se você puder trazer esses elementos. Olha, eu devia ter olhado aqui a data exata. Eu acho que começamos em 2016 e terminamos em final de 2018. Deu uns 2 anos e pouco, eu acho. Algo assim. A outra pergunta sua foi os marcos, né? Isso, exato. Quais foram os marcos, assim, você fala, nossa, ao longo da empresa, isso foi muito importante, a gente fez isso, a gente recebeu investimento, não recebeu, coisas do tipo. Acho que um marco foi a gente entrar para o Mobilab, que é o Laboratório de Mobilidade Urbana da Prefeitura de São Paulo. Foi muito bom, que a gente teve contato com muita gente, muitos mentores, muitas pessoas da equipe do Mobilab. Inclusive, a gente se conheceu lá, né, Felipe? Mas, assim, a convivência com startups foi fantástica. Foi fantástica. Inclusive, tem startups que são muito conhecidas. Muito, não sei, né? Mas aqui, para mim, talvez eu tenha contato. A Logbi, uma que foi comprada pelo Magazine Luiza, acho que faz 1 ano, 2. A Cipópolis, essa é menos conhecida, mas aí quem trabalha com transporte municipal, público, conhece mais. Ela é grande também, bastante conectada. Vários deles saíram de outras startups que também não deram certo e foram para outras startups, inclusive a Logbi, mas a gente teve uma interação muito bacana, acho que isso foi um grande marco. Outro marco foi quando a gente resolveu pivotar daquela ideia que eu falei de uma plataforma de carona de objetos para os armários inteligentes. E acho que o terceiro marco foi quando a gente conseguiu avançar efetivamente para uma negociações mais fortes com o Magazine Luiza, inclusive, deles bancarem uma POC numa estação de metrô, e também da DHL ter pedido para a gente proposta, estudou, a gente avançou razoavelmente nessas negociações. Acho que, e o último grande marco foi quando a gente resolveu colocar o que a gente chamou de colocar a coletiva em coma induzido. Não está morta, mas está lá nos aparelhos. Não se sabe se um dia será ressuscitado ou se, mesmo que a gente queira, se conseguirá ser ressuscitada, mas acho que esse foi o último grande marco da coletiva. Legal, Thelma. E eu queria saber agora uma pergunta capciosa para você. O que é falhar para você e se você acha que a coletiva falhou? Se sim, por quê? Se não, por quê? Tá. Vou responder de trás para frente. Eu acho que falhou, segundo o meu ponto de vista. Falhar, para mim, é a gente não ter conseguido botar em pé nenhum produto, nenhum serviço que conseguisse se manter, né? Então, desse ponto de vista, eu acho que a coletiva falhou. Tem mais uma pergunta? Não, foram essas mesmas, mas aí complementando, eu queria saber, o que você acha que levou a coletiva a falhar? Assim, quais foram os fatores? E você teria feito alguma coisa diferente para evitar que ela falhasse, na sua concepção? Tá. Cara, assim, acho que falhar, assim, depende de cada caso. Acho que tem gente que fala, pô, a gente errei nisso, assim, a gente errou em um monte de pequenas coisas, que eu acho que se tivesse mudado, teria feito diferença, mas eu vejo que talvez né, a gente ficou num modelo onde a gente não estava buscando investimento. A gente queria, inclusive, para a gente ter uma sensação mais, uma validação do que se o que a gente estava querendo fazer funcionasse mesmo, a gente queria que tivesse receita. Só que por um motivo, né, na verdade, como eu falei, vários motivos, a gente não conseguiu chegar nesse estágio de ter receita suficiente para a gente se manter. Então, acabou o meu dinheiro,
basicamente. Eu era um dos fundadores, eu tinha um sócio que era responsável pela parte tecnológica. Ele tinha e tem ainda uma empresa de software, e também estava envolvido lá com a empresa dele, né? E como a coletiva não deslanchou, ele continuou lá e acabou meu dinheiro. Então a gente resolveu que ia tocar outras empreitadas, cada um pro seu lado aí. Tinha mais alguma pergunta? Se eu faria diferente. O que eu faria diferente? Olha, talvez o que eu faria diferente, talvez eu tivesse uma visão hoje de buscar investimento. Mais cedo, né? Talvez. Na verdade, eu não tenho uma resposta assim convicta de que eu buscaria. Talvez a gente tivesse também buscado ser ter sido mais rápido, talvez, nos nossos testes e na pivotada. Aí tem uma situação que, assim, também contribuiu, eu acho, né? Meu pai teve câncer no meio durante esse processo e eu parei mesmo. Eu falei pro meu sócio, cara, eu vou parar porque eu vou dar um suporte ao meu pai, ele tem que fazer químio. Eu levava ele 2 vezes por semana aqui de Campinas para São Paulo, fora todo o processo, né, depois de ajudar. E aí isso foi quase um ano, isso foi consumindo meu recurso também, né, financeiro. Então, talvez, se não tivesse acontecido isso, talvez tivesse tido um pouco mais de fôlego. Mas, independente disso, assim, né, porque podia ser essa situação, podia ser outra, eu acho que talvez eu buscaria tentar validar mais rapidamente, ou desvalidar, né, algumas hipóteses. Acho que no primeiro produto, que era a plataforma de carona de objetos, que a gente, na verdade, não descartou, a gente entendeu que os armários inteligentes seriam uma pivotada, mas que eles dariam suporte para a plataforma de carona de objetos. E aí vou tentar explicar bem rapidamente. A gente percebeu que tinha muita gente, por exemplo, nas entregas de São Paulo para Campinas, tinha muita gente indo para São Paulo em Campinas. Mas São Paulo e Campinas são cidades muito grandes. Então, não necessariamente a entrega que ia de um bairro de Campinas até um bairro de São Paulo, a pessoa saía desse bairro de Campinas e ia para o bairro de São Paulo. Mas ela ia para Campinas e São Paulo. E aí a gente começou a pensar, se a gente tivesse um centro de distribuição na entrada de São Paulo, na entrada de Campinas, que depois a gente procuraria uma outra pessoa para fazer a perna local da entrega. E aí começamos a pensar nos armários, e aí a gente foi um pouco mais rápido nessa validação. E a gente viu que tinha interesse. E aí a gente começou a fazer protótipo, aí levou protótipo para algumas empresas, elas deram feedback, continuando dando esse feedback que parecia que tinha mais velocidade, mais sustentação do que a plataforma anterior, que a gente sentiu que tinha muito, na época, principalmente, tinha muita restrição, principalmente das pessoas que iriam levá-las, tinham receio de que estivesse levando, por exemplo, droga ou alguma outra coisa ilícita, né? Respondi, acho, todas as perguntas. Respondeu sim, Delmo. Aí eu queria saber, assim, quais são os principais aprendizados que você acha que você leva, assim, seja para hoje no CPQD, seja para outras empreitadas, quais foram os principais aprendizados que você acha que você absorve dessa sua experiência? Eu acho que a primeira foi o que eu falei, assim, a gente, talvez pela falta de experiência, a primeira solução a gente demorou muito para validar. Hoje, mesmo no CPQD, eu vejo que eu sou um pouco mais ágil, já consigo tentar fazer esse processo de validação mais rapidamente. Então, acho que isso foi uma lição. Outra lição, acho que é pensar, né, que talvez o investimento pode fazer sentido. E na época a gente não, foi uma opção estratégica, a gente não procurar investimento. Mas hoje acho que eu pensaria com muito mais carinho nisso. Acho que são esses dois principais. E talvez também acho que eu teria buscado trazer mais gente para o time, mais inicialmente. Acho que a gente ficou durante muito tempo, só eu e o meu sócio, que era da área tecnológica, eu mais do restante administrativo e comercial. Depois a gente acabou trazendo gente, mas acho que a gente tivesse trazido mais pessoas mais cedo, também tivesse feito mais sentido. A Logbi, por exemplo, eu vi eles já um grupo, quando chegaram no Mobilab, já era um grupo maior. E mesmo assim, na época, eu não enxerguei isso. Eu demorei para enxergar. Eu via que eles, por serem maiores, eles eram mais ágeis, as decisões eram melhores, né?
porque tinham mais pessoas discutindo. Inclusive, assim, eu discutia muito com eles e com outras startups, mas é diferente, né? Então, acho que esse terceiro aprendizado para o nosso caso, acho que poderia ter sido bom. Eu acho que Legal. também tem algumas startups que eu vejo, aproveitando o assunto, eu vejo startups que às vezes tem um fundador só. A gente consegue, né? Mas primeiro, eu acho que é difícil, pela experiência que eu tive com a minha e com outras pessoas, outras startups, e outras startups que eu passei. Um fundador só é pouco, é sozinho, geralmente é pouco, né? Geralmente. Tem casos aí de sucesso. Mas é muito solitário. Você não consegue. Já é difícil você, num grupo, criar as hipóteses, validar, porque é muita hipótese, muita coisa você tem que pensar, abstrair, estudar mercado, e sozinho fica muito mais difícil. Então, nesse sentido, eu acho que um time maior, de pelo menos uns 3 ou 4 cofundadores, talvez, eu tentaria, talvez, da próxima vez. Legal, Thelma. Estou chegando na minha penúltima pergunta, depois aí o pessoal fica à vontade aí para descascar o Thelma aí com pergunta, mas a minha penúltima pergunta é, você já tinha contado sua história de falha em algum outro lugar? Se sim, onde? Se não, por que você nunca contou e compartilhou? Assim, acho que de uma maneira assim, agora me fala a palavra, vou usar uma que talvez não seja melhor, mas na falta de outra, de uma forma mais institucionalizada, não. Já tinha discutido com várias pessoas, né, né, amigos, familiares, pessoas de outras startups, pessoas das startups que eu passei depois, não, eu passei por uma depois também, né, então eu contei muito essa história, contei também aqui no CPQD, né, várias vezes eu compartilho com eles, até para a gente usar como aprendizado, mas institucionalmente, assim, num programa como esse, que tem esse objetivo, né, de ter essa troca de experiências e aprendizados, não. Que eu achei muito bom, obrigado. Já tinha que agradecer pessoalmente, mas acho a iniciativa ótima e acho muito legal poder compartilhar. Como eu te falei, se tiver uma pessoa daqui que tirou alguma coisinha da minha experiência, cara, já valeu. Não, eu acho que essa sua última frase acho que tem muito a ver com a minha última pergunta. Qual é o papel da falha para outras pessoas, organizações e para o próprio ecossistema? O que você acha que é importante? Por que é importante disseminar e compartilhar esse tema? Eu acho que basicamente aquela coisa de você poder aprender com os erros dos outros, né? Assim, se você tiver que aprender tudo com os seus erros, é mais duro. Bem mais duro, né? Então, se você conseguir, assim, é claro que né, cada contexto é um contexto, cada pessoa é uma pessoa, não necessariamente, como eu te falei, tem empreendedor que vai sozinho e tem sucesso, né? Tem empreendedor que não buscou investimento igual nós, mas teve sucesso. Então, não necessariamente as falhas que eu estou contando, que eu considerei como coisas que acho que podia ter feito diferente, não necessariamente vai funcionar para as pessoas que estão me ouvindo aqui, mas que acho que fica como uma experiência para algum momento que essa pessoa estiver vivenciando algo semelhante, ela parar para refletir se talvez o que eu fiz de errado seja o mesmo erro que ela esteja cometendo. Ou até quem consegue se organizar melhor, tipo, já de antemão já se planejar para, tipo, não vou seguir essa linha, então, que o Telmo seguiu, e que para ele não funcionou. Mas eu acho que também tem uma coisa assim, eu nem sei aqui, eu sei do Thiago que contou, né, que empreende e tal, mas muito, como eu falei, é muito solitário você ser um empreendedor, mesmo quando você tem sócio, né, se divide com sócio, mas ainda é solitário, né, então eu gostava muito de ouvir os outros empreendedores, né, não só antes de criar a minha startup, mas durante também, porque você vai ouvindo, assim, às vezes não é nem que você está ouvindo a falha, mas você está ouvindo a experiência, assim, você fala, puta, essa pessoa também está levando essas mesmas porradas que eu. Assim, não só sou eu que estou levando esse tipo de porrada, e né, não é só falar,
como que ele lidou, como que ele corrigiu. Não, só de você saber que tem uma pessoa ali, às vezes eu estava com o pessoal das startups ali à noite no Mob Lab, só da gente saber que estava todo mundo com os mesmos problemas, cara, já dava um... Era bom, cara, dava uma aliviada. Então, basicamente é isso. Pessoal, agora queria agradecer muito o Thelmo pela fala dele. Aí, pessoal, agora é com vocês, tá bom? Agora eu acho que são perguntas, fiquem à vontade aí para fazer. Só vou pedir que se apresente brevemente qual é o nome, o que faz, só bem de forma genérica, só para que as pessoas eventualmente não se conhecem aqui, tá bom? Bom, eu sou o Thiago Bispo, sou empreendedor, trabalho no vendedor também, trabalho no mercado financeiro há um bom tempo. Tenho duas perguntas para o Thelmo, uma é bem simples. Você participou do Campinas Startup, cara? Você quer responder? Já você vai fazer a segunda. Não, pode responder já. Assim, ativamente, não. Eu não era um membro, né, a gente não chegou a se associar, eu acho. Mas eu participava dos eventos. Eu acho que eu dei mentoria para uma startup exatamente com o mesmo modelo de negócio de vocês, cara. É uma que foi pré-acelerada pela Baita? Acho que foi. Era um cara que trabalhou na... Esqueci o nome. Porque quando a gente... um pouco depois da coletiva, eu acho que eu ouvi um pessoal de Campinas que estava com uma ideia parecida e acho que foram pré-acelerados pela Baita. É interessante que eles evoluíram exatamente do jeito de vocês. Bom, agora a pergunta mesmo, tá? Você acha que se não fosse no Brasil, fosse um lugar que tivesse um ecossistema muito mais propício, tá? Para empreender. Eu falo, tipo, Nova York, Vale do Silício, tá? Você acha que teria um sucesso diferente? Cara, é difícil dizer, né? Assim, é muito cômodo falar, claro, se tivesse grana, se tivesse um ecossistema, os VCs loucos para pôr dinheiro em mim, assim, claro, teria sido muito mais fácil, porque eu sou um cara, eu sou bom e a culpa não é minha que não deu certo, né? Assim, basicamente, acho que até faltou falar, quando o Felipe perguntou assim, por que a gente falhou, eu sempre falei para as pessoas, basicamente me faltou competência, cara. Sim, eu tenho isso bem claro, né? Então, eu não sei se num ecossistema melhor eu funcionaria, pode ser que a minha falta de competência também não permitiria o sucesso, mas eu acho que tem uma coisa bastante diferente, né? O fato de aqui ter muita dificuldade cria muita oportunidade. Tem menos gente tentando fazer o que você quer fazer, talvez. Talvez num ambiente num ecossistema melhor, talvez tenha muito mais gente que talvez até já fez o que você está querendo fazer, ou está fazendo também. Então, acho que minha resposta sincera é eu não sei. Pode ser que eu tivesse mais sucesso, mas pode ser que não. Por esses motivos que eu falei, né? Pode ser que a minha falta de competência, né, mesmo com dinheiro, mesmo com um ecossistema, não me fizesse ter sucesso, mas pode ser que sim. Quem sabe? Talvez. Eu tenho uma tendência a achar que com um ecossistema mais vibrante, como você falou, nesses locais, que a chance de funcionar é melhor, é maior. Mas, sim, como eu nunca participei desses outros, nunca empreendi nesses outros lugares, eu não posso afirmar com certeza, mas eu tenho um achismo de que teria mais chance. Entendi. Obrigado. Olá, pessoal, boa noite. Primeiro, parabenizar os organizadores desse evento. Eu acho que é muito importante, faz tempo que eu queria participar, não tinha tido oportunidade ainda. Eu acho que há muita oportunidade nesse cenário econômico, não só de agora, mas de antes no Brasil, né, onde a gente tem uma grande empresas que com esse cenário de falhas, né? Então, compartilhar essas falhas, porque é a partir daí que a gente aprende uns com os erros dos outros. Eu sou a Suzy, sou estudante de doutorado na Universidade FEI. A minha pergunta para você, Thelmo, seria o seguinte: da onde vieram suas ideias? Quando você teve que tomar decisões assim mais difíceis, desde criar essa empresa, porque para abrir uma empresa não é uma decisão fácil, né? Você
não sei se você saiu da empresa que você falou que você trabalhava antes para poder ser empreendedor, ou se você já estava fora e você quis ser empreendedor, né, assim, mas da onde saem essas ideias, da onde saiu de você essas ideias para você tomar essas decisões mais difíceis, desde criar a empresa, deixar a empresa em stand-by, né, por enquanto, e até outras novas oportunidades. Muito obrigada. Cara, obrigado pela pergunta, Suzy, prazer. Eu acho que, nossa, é um negócio, é uma pergunta bem difícil de responder, assim. Eu acho que eu, como pessoa, eu sempre tive essa vontade de entender coisas, então eu fui fazer um curso de técnico eletrônico, eu queria entender como funcionava os aparelhos eletrônicos. Aí, durante a minha vida, eu percebi também que eu gosto de otimizar situações no objetivo de melhorar processos que hoje não funcionam muito bem. Então, na verdade, até tem um pouco de quase uma mania, assim, né? Tipo, tudo eu quero fazer otimizado. Eu vou fazer isso, então eu já vou fazer aquilo, eu já vou naquele outro lugar, já passo ali. Chega a ser um pouco de exagero, assim. Então, talvez um pouco veio desse meu perfil, né, de querer resolver problemas. Até hoje eu sinto, né, eu gosto mesmo de ficar pensando em problemas e como resolver, mesmo que eu não vá efetivamente empreender, mas fico maquinando nisso. Então, acho que isso vem um pouco do meu perfil, de como eu sou. E momentos difíceis, assim, basicamente era muito conversar com o sócio. Você tem que conversar muito com o seu sócio para entender qual vai ser o próximo passo. Conversava muito com minha esposa também. Eu conversava muito, como eu te falei, no meu caso, né? Eu tive essa oportunidade do Mobilab de ter muitas startups lá, então a gente dividia muito. Claro que não dá tempo, às vezes, né? Porque o pessoal não está disponível, você também não bate os horários, mas como a gente compartilhava o espaço, dividia muito, assim. Isso me ajudou muito, né? A ter ideias em momentos difíceis. Agora, ideias gerais, não sei nem se você perguntou isso, mas eu vou comentar. Eu tenho 2 momentos que eu vejo que surgem muitas ideias na minha cabeça. Ideias, na verdade, assim, no sentido de soluções, né? Mais soluções do que ideias. Ideias também, mais que mais as soluções. Quando eu estou tomando banho, e quando estou dirigindo num caminho que eu conheço bem. Então, por exemplo, quando eu moro em Campinas, né? Mas nossa sede é em São Paulo, meu sócio está em São Paulo. Esse percurso São Paulo-Campinas, quando eu fazia dirigindo, não de carona, porque também usava muito carona, eu tinha muitas ideias. E aí eu criei uma hipótese de que, para mim, assim, mais que deitado olhando para o céu, quando eu estou fazendo uma tarefa que exige um pouco da minha capacidade cerebral, mas é uma coisa mais automática, como tomar banho e dirigir um caminho na estrada que eu já conhecia muito bem, parece que isso dava como se fosse um empurrão nas ideias. Parece como se o cérebro está trabalhando, mas se você está fazendo já uma atividade no modo meio que automático, parece que ela ajuda as ideias a fluírem. Só um comentário peculiar. Acho que não sei se eu respondi a sua pergunta, mas acho que mais ou menos isso. Se eu não tiver respondido, pode perguntar de novo, tá, Suzy? Não, respondeu sim, além ainda, essa questão das ideias gerais, ela é bem interessante. Eu estudo intuição na tomada de decisão, é a minha tese de doutorado, e é bem interessante ouvir você falar isso, né, das ideias, da onde que surgem. Mas obrigada aí pela resposta, super interessante. Depois eu quero saber mais da sua pesquisa, hein? Sim, a gente bate papo. Você tá no WhatsApp? Oi, desculpa, cortou um pouco. Você tá no grupo do WhatsApp do Feitec? Do Feitec? Não sei, acho que não. Acho que não, né? Eu acho que não, eu te adiciono lá, Theo, porque eu acho que eu não tenho o celular do Theo, mas aí eu adiciono ele, pode deixar. Beleza, coloca lá e a gente... eu tô no grupo, é só você me chamar, a gente bate um papo. Legal, tá bom. Obrigado. Tá bom? Até mais. Até mais.
A gente não tá te ouvindo. Eu acho que atualiza a página, às vezes acontece isso. Enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta a mais, manda aí pro Thelma aí que ele tá aí. Enquanto ninguém pergunta, então, Lucas, a gente se conhece já? Eu acredito que não, Thelma. Tá. Eu tive recentemente a gente teve uma palestra com o Felipe no Startup SP do Sebrae, que a startup que eu sou fundador está sendo acelerada no programa, e ele comentou comigo sobre o bate-papo de hoje. Eu achei super interessante, né? Como a gente está começando, a gente tem várias prospecções de erro, infelizmente, mas isso já é bom. Então eu vim prestigiar aí o bate-papo de vocês. Ah, legal, não perguntei porque pela foto eu achei você familiar. Eu acredito que não, Thelma. Eu sou aqui de Piracicaba também, então eu fico um pouquinho mais escondido também. Qual que é a sua startup? Ela chama MBR Agro, né? A gente monta um algoritmo para fazer a análise de risco rural, basicamente. Então, a gente integra uma série de bancos de dados para tentar padronizar essa tomada de decisão no agro. Vocês estão lá no Tech Garage ou não? Não, a gente fica lá na Exalctec. Exalctec, tá. A gente é incubado lá na Exalctec, que é muito... Vamos falar assim, a Exalctec, ela é um caminho inicial para chegar no AGTEC Garage. Né? Legal. Não, o nome da sua startup também é familiar, tá? Então, talvez foi de alguma coisa. Às vezes é que a gente participou já de programas lá com o Núcleo de Empreendedorismo da USP, então às vezes acabou passando por aí. Mas que bom, poxa, vou falar para os meninos, para os outros sócios, eles vão ficar felizes. Pode falar. Beleza, valeu, Thelma. Você também está no grupo do Zap? Não, eu não tô. Eu acho que foi a primeira vez que eu apareci também, conversei com o Felipe individualmente. Beleza. Porque depois eu queria bater um papo com você aí. Pô, com certeza. Que a gente está fazendo. Eu estou bastante envolvido com blockchain aqui no CPQD, né? Que a gente tem uma área bastante ligada ao agro. Então depois a gente vê se bate o papo. Pode ser? Poxa, por favor, Thelma, vai ser uma honra. Depois eu passo, eu converso com o Felipe, daí eu pego o seu contato, a gente bate um papo. Pode ser, Felipe? Pode ser, com certeza. Aí eu conecto vocês certinho. Eu vou colocar assim, se vocês me permitirem, eu coloco todos vocês dentro do grupo de WhatsApp, aí vocês vão ter o contato direto lá do grupo, aí vocês conseguem se conectar mais facilmente. Ah, sim, da minha parte, sim, com certeza. Por favor, obrigado. Vou fechar aqui, que acho que a Tatiane vai fazer uma pergunta. Obrigado, gente. Tá aqui também meu Zap, qualquer coisa, no chat. Eu acho que a Tatiane está com problema no microfone, eu vou perguntar para ela. Ela colocou: Thelma, eu queria saber melhor sobre saber toda a história da empresa, quando ela nasceu, quando pivotou, quando entrou no MobLab, como tudo isso se relaciona. Eu acho que é dar um overview linear aí. Eu sou péssimo de datas, eu não lembro nem a data do meu aniversário, nem comemoro meu aniversário. Várias vezes eu esqueço, mesmo não comemorando, eu esqueço. Então, datas para mim é um problema. Deixa eu abrir aqui o meu LinkedIn para ver se isso me ajuda. Mas eu acho que foi por volta de 2016 que a gente criou 2017, na verdade. Estou olhando errado, desculpa. Olha, não, antes, 2015, a gente criou a coletiva. A gente pivotou, eu acho que foi em 2000 e... já no tipo março de 2017. Então, a gente levou um bom tempo, né, batendo cabeça. E a gente acabou pivotando só nesse período, e aí no final de 2017 já acabou minha grana, a gente já botou, como diz o povo, fechou a lojinha. Tinha mais perguntas, Felipe, mais genéricas? Eu me fixei muito nas datas que ela perguntou quando. Eu acho que ela... Tem outra aqui. Ela queria como esses acontecimentos influenciaram um no outro, né? Se o pivotar tem a ver com o MobLab, se, de certa forma,
nascimento da empresa teve algum aspecto que levou a esse. Então, acho que é como essas coisas estão encadeadas. E faltou a pergunta, né? Ela perguntou quando, por exemplo, a gente entrou no Mobilab, acho que a gente entrou no Mobilab em 2016. E aí, como eu te falei, nossa Mobilab foi fenomenal para a gente, né? E, sim, não só a instituição em si, o programa, mas as startups. Eu acho que essas conversas todas com mentores, com as startups, influenciaram muito todas as nossas decisões, né? Como eu comentei, inclusive dessa pivotada também ajudou. E aí, desculpa, tem mais uma pergunta aqui. Acho que é isso. Acho que o Mobilab influenciou muito as nossas decisões, ou seja, a entrada no Mobilab foi muito significativa, né? E talvez, acho que quando a gente foi com os armários inteligentes, a gente foi um pouco mais rápido para o mercado tentar validar, a gente conseguir entender o que fazia sentido e não fazia sentido, foi fundamental, né? A gente conseguiu ser muito mais rápido, apesar de não ter sido rápido o suficiente para a gente ter conseguido gerar receita com ele. A gente percebeu que teve um movimento muito maior do que na fase anterior da pivotada. Então, essa interação mais rápida de validação de hipóteses foi fundamental. Não sei se eu respondi tudo, Tatiana. Se você quiser, põe no chat aqui mais, a gente vai tentando responder. Telmo, posso fazer uma pergunta? Claro. Eu sou o Vânio, estou aqui fora do eixo aí, né? Estou em Tocantins agora, em Palmas, Tocantins. E eu tenho 2 startups, uma sozinho e a outra eu estou seguindo todo o protocolo, sem pressa, com uma sócia que está indo numa boa. As outras startups que eu tive, e empresas também, eu tive muito problema com sócios. Você não falou de problemas com sócios, né? Mas você tem alguma dica como escolher um sócio, como resolver os conflitinhos internos aí? Assim, a última startup, por exemplo, projeto muito bacana, estava indo bem sozinho, só que eu sei que em grupo iria funcionar muito melhor. Eu chamei 2 caras muito bons naquela área que eu precisava. Começou aí, só que os caras, de certo modo, por serem mais novos, né, eles queriam ficar ricos rápido, em questão de 2 meses, e como, lógico, não dá resultado rápido assim, os caras meio que desanimaram e meio que o projeto tá lá em coma induzido. Mas você tem alguma dica? Cara, eu acho que essa é a pergunta mais difícil de todas. Para mim, é a mais difícil de todas, cara. Para mim seria assim, uma analogia perguntar assim, cara, como que você acha a pessoa com quem você vai casar? É muito difícil, assim. Eu não tenho uma resposta, assim. Muito difícil, porque em dado momento parece que tem tudo a ver, e depois quando você avança não tem a ver. Mas eu tô torcendo meu cérebro aqui, talvez uma coisa que acho que se você pode ajudar é que me parece assim do que eu vi de alguns outros que tiveram sucesso. É um pouco se tiver as pessoas, os sócios estiverem numa situação mental parecida no sentido de como você falou, né? Uns querem enriquecer, os seus sócios querem enriquecer muito mais rápido que você. Então, isso cria uma disparidade que vai gerar muito conflito. Se tem um sócio, eventualmente, que, sei lá, está com uma preocupação familiar muito maior. Tem um lá que não tem filhos, não tem esposa, consegue dedicar muito mais tempo para o empreendimento, e o outro tem esposa, tem a família, tem 3 filhos pequenos, né? Aí, um recém-nascido, assim, vai dar muita diferença, né, de momento mental e momento de vida atual, que eu acho que isso talvez crie muita diferença. Eu não sei, talvez até tenha gente que teve sócios em situações assim e que conseguiram tocar, né?
mas me parece que se eu tivesse que procurar um sócio, um outro sócio novo, por exemplo, acho que eu pensaria nisso, sim. Mas, de qualquer forma, assim, é muito difícil, né? Assim é igual você namorar, você namora um tempo e aí você vai percebendo, né, que faz sentido eventualmente casar, né, morar junto e tal. O seu sócio, você também, eu acho que também tem isso, o seu sócio, sócias, né, também tem esse processo de vocês se conhecendo, entendendo o que cada um quer efetivamente, porque às vezes eu falo uma coisa, eu externo uma coisa, mas na verdade eu quero outra, né, eu nem tenho isso consciente, né, mas às vezes eu, por exemplo, um sócio quer enriquecer e o outro sócio que tem uma causa, né, isso aí pode causar diferenças, mas às vezes o cara que quer enriquecer, ele mesmo não está percebendo que o objetivo principal dele é enriquecer, e então leva um tempo para os sócios perceberem o que cada um é, e inclusive você mesmo, né? Você, nessas discussões com os sócios, você começa a perceber um monte de coisa que fala, opa, será que o que eu quero, né? Em algumas situações. Então, respondendo a sua pergunta, eu não tenho muito, porque mesmo a dica que eu dei, assim, pode não valer nada, cara, né? Para a sua situação, assim, porque é um casamento mesmo, né? A sociedade é um casamento. Então, difícil, bem difícil. Desculpa não te dar uma solução, mas uma fórmula, mas se você descobrir, me avisa, tá? Porque aí eu quero saber também, cara. Posso fazer uma pergunta? Claro, Anderson. Vamos lá. Obrigado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Anderson, eu sou graduado em Engenharia de Produção, sou desenvolvedor de sistemas, apaixonado pelo mercado financeiro, blockchain e uma infinidade de coisas aí. Então, minha pergunta é o seguinte: qual o seu estilo de gestão? Cara, assim, um pouco na linha do que a Suzy falou de intuição, eu me identifiquei muito com ela, assim. Porque tem muita coisa que eu sinto que eu vou percebendo, não muito conscientemente, aí eu vou estudando aquilo mais, vou conversando, eu gosto muito de conversar, né, de entender, compartilhar minhas hipóteses. Para mim, assim, parece ser chavão, né? Todo mundo fala, não adianta você esconder o segredo, my precious, tal, mas para mim, cara, funcionou muito, sim, funciona na vida, né? Pode ser que para outra pessoa não funcione, mas para mim funcionou muito eu sempre compartilhar o que eu queria fazer. Assim, ninguém roubou minha ideia, não foi aí que eu fracassei. Não sei se alguém tem esse exemplo de que alguém roubou minha ideia e porque roubou eu fracassei, mas um estilo é muito eu compartilhar sempre, falo muito para todo mundo que eu encontro, todo mundo generalizando, desculpa, né? Para muita gente que faz sentido ela ouvir, que ela queira ouvir, né? O que eu estou fazendo. Acho que isso uma marca bastante do meu estilo. Né, acho que os empreendedores, vários leem, sei lá, o Business Model Canvas, Lean Inception, assim, tem muita coisa interessante lá, mas também tem muita coisa que na prática, é difícil aplicar. Talvez para mim foi difícil, né? Então, tem muita gente que segue by the book, algumas metodologias, eu gosto delas, me guiei, né? Me guio ainda, mas eu não sigo tão by the book como eu vejo outros, e até, geralmente, às vezes, até tem certos conflitos, né? Por eu não estar seguindo tanto isso, e porque certas coisas, tipo, cara, acho que o mercado está mostrando isso, em outras palavras, né? E às vezes sou questionado, né? Mas é um achismo. Muitas vezes eu usei o achismo mesmo, para iniciar. Por exemplo, os armários inteligentes, quando a gente decidiu pivotar, a primeira ideia foi um achismo mesmo. A gente falou, cara, eu acho que faz sentido a gente ter um centro de distribuição, e a gente pensou, vamos fazer isso automatizado, já que a gente é tecnologia, para, em vez de ter uma pessoa que sai do bairro de São Paulo e ter que ir até um bairro específico de Campinas, né, só
principal trajeto mais longo ela fez, e o resto a gente faz depois, procurando uma outra pessoa. Isso foi um start, esse achismo foi um start. Aí a gente foi estudar, a gente foi entender um pouco mais, foi tentar validar, e a gente viu que fazia sentido para outras aplicações. Então, acho que, basicamente, o meu método é muito conversar, muito tentar ouvir as pessoas mesmo. Valeu, obrigado. Tem uma pergunta aqui, né, acho, no chat. Você respondeu na primeira pergunta que te faltou competência para a empresa dar certo. Não sei se tem alguém na frente, mas eu estou lendo aqui, tá? Se alguém quiser, enquanto eu estou lendo ali, se manifestar. Tá. Você respondeu na primeira pergunta que te faltou competência para a empresa dar certo. Quais competências você acha que te faltaram? Quais competências você acha que o empreendedor de um negócio inovador deveria ter? Tá lá, eu quero ver essa aí, vamos aí. Então, cara, eu achei que a pergunta do sócio era difícil, cara, mas essa aqui é mais ainda, cara. Quais competências você acha que te faltaram? Em termos de competência, cara, eu acho que me faltou competência para ser mais rápido. Para validar, principalmente, e para entender, né, o meu produto, para quem ele eventualmente atenderia, que faltou a competência para ser mais ágil, usando um termo da moda aí. Uma delas, acho que o principal, né, deve ter faltado várias pequenas coisas, como eu falei para vocês. E quais competências acho que o empreendedor de negócio inovador deveria ter? Cara, acho que uma competência que tem que ter você vai ter que saber que muita gente vai falar que você está falando besteira. Principalmente se for, né, como você está falando, um negócio inovador. Muita gente vai falar que o que você está fazendo não faz sentido, mesmo sem saber. Tá? Ainda mais no universo de startup, tem muita gente que quer mentorar, que mentora, inclusive, mas que você vai ver, ninguém aprendeu, né? Lê todos os livros, conhece todos os autores de livros, mas não empreendeu. Então, às vezes você vai ouvir besteira dessas pessoas também de mentores, mas tem que saber filtrar, que também é muito difícil saber filtrar, né? O que é besteira, ou o que é besteira para você, né? Porque pode não ser besteira para outros, mas eu acho que uma característica é você conseguir lidar com isso. Muita gente vai falar que o que você está fazendo não faz sentido, e às vezes, o pior, não faz sentido também, e tem muita gente falando que a sua ideia é magnífica, e você fica quase com o ego inflado de achar que a sua ideia é magnífica mesmo, mas não é. Então, agora já criei uma outra competência, né? Primeiro se você acha mesmo que o que você está pensando faz sentido, e você está tentando validar, está nesse processo aí, e vai ouvir vários nãos, mas você tem que saber filtrar qual é o não que faz sentido, né, que também é difícil, e qual o não de que só é um não porque, olha, você tem uma cultura de não inovar em algumas pessoas, tem uma mentalidade de inovar. Mas essa outra que eu te falei, você tem que é muito difícil também, saber filtrar para o bem e para o mal os conselhos. Porque eu vejo que às vezes ganhar um prêmio te dá você fala, nossa, validou. E não. Às vezes as pessoas que te deram um prêmio estão na maior das boas intenções, mas também eles também erraram, né, na validação, não do que você está pensando. Então, acho que isso é uma competência que acho que vem com o tempo, que é saber conseguir filtrar aí. É bem difícil. Bem difícil. E acho que mais uma só acabei de pensar, assim, saber a diferença entre ser resiliente e se você está sendo cabeça dura. Também. É muito difícil. Assim, não tem uma fórmula mágica. Tem gente que fica aí 15 anos
fazer um negócio, e muita gente fala que a pessoa está sendo cabeça dura, e, pô, virou um negócio de sucesso, né, depois. Então, não sei, é bem difícil, mas acho que se quem conseguir desenvolver essa competência aí de, pelo menos tentar enxergar, olhar para dentro e perceber se, tipo, olha, você está sendo cabeça dura ou você está sendo só resiliente. É difícil, não tem uma resposta. Pensei nessa, tá, Tatiane? Pessoal, para respeitar o horário do Thelmo, respeitar o horário de todo mundo, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Uma última perguntinha? Até porque a gente demorou um pouco para começar, tem mais um minutinho aí, também tô de boa aqui. Legal. Queria fazer uma última pergunta. Nessa pandemia, acho que a gente tem visto que o papel fundamental da educação financeira para os empreendedores. E, infelizmente, não necessariamente a gente tem essa educação nas escolas, né? Como que você enxerga isso, tendo vivenciado como sendo empreendedor? Qual que foi o papel da educação financeira para você como empreendedor? Manter a empresa, no geral. Eu acho que, no meu caso específico, assim, o fato de eu ter ficado sem recurso foi menos por falta de informação financeira que eu tive, né, na minha vida, e mais por erros, né, que eu cometi mesmo. Como eu te falei, talvez um erro foi não ter buscado investimento antes. Mas não que eu não tivesse informação suficiente para ter essa percepção, né? Não que eu não tivesse informação suficiente matemática para fazer as contas ali, ver o fluxo de caixa, ver o quanto eu tenho de grana e falar, olha, vai acabar dinheiro em tanto tempo. Isso eu tinha consciência, estava vendo, ó, pô, aqui tem, eu discutia muito com o meu sócio, olha, a gente tem grana para isso, eu tenho grana para esse tempo, eu tenho para isso, né, para isso. Então, no meu caso específico, eu acho que foi menos falta de informação financeira e mais outros erros mesmo. Talvez estratégico, como eu falei. Talvez se a gente tivesse optado lá, se a gente tivesse visto um ano antes de acabar a grana, que a gente já sabia quando ia acabar, e mais ou menos acabou na mesma época, tivesse, cara, temos que buscar recurso financeiro de outra forma. Então, no meu caso, mas eu imagino que talvez para outros estágios, por exemplo, de startup, onde você tem que ter um DRE, um demonstrativo de como estão suas contas, quando você vai correr atrás de investimento, quando você tem um investidor já interessado em você e vai fazer uma diligência das suas contas, talvez aí, nesse caso, ter uma educação financeira melhor ajuda muito, né? Porque você vai saber aprender mais rapidamente, né, o que é um DRE, vai saber como aplicar fluxo de caixa, pensar no fluxo de caixa, né? Pensar na grana que você tem disponível, quanto que você vai precisar. Talvez em outros casos tenha mais necessidade, sim. Talvez se eu tiver chegado no estágio, talvez, de ter procurado um investidor, ou mesmo ter feito um processo de diligência, talvez eu tivesse um pouco de falta. Porque depois eu fui estudar mais isso, né? Eu não sabia nem o que era um DRE, por exemplo, e que hoje eu sei, né? Eu não sabia, eu sei um pouco mais, ainda tenho falhas, mas eu sei um pouco mais mostrar como seria as unidades econômicas do meu negócio. Então, acho que talvez quem tem esse conhecimento tem uma grande vantagem, sim. Não sei se essa é a sua pergunta, que você perguntou da pandemia, eu não sei se o que eu respondi... Não, é isso mesmo. Tá. Muito obrigada. Eu fiquei na dúvida se você estava querendo perguntar alguma coisa com relação à educação financeira e à pandemia. Eu não falei nada de pandemia. Na pandemia, é mais o que eu penso, no sentido de até que ponto que as pessoas tinham reservas financeiras para elas poderem manter esse período, porque o que eu estou vendo agora, com o mercado retomando, mas aí eu acho que é o foco para um novo Feutech, né? As pessoas que falharam porque talvez não tinham, porque o que eu estou vendo é o quê? Os pequenos empreendedores que tinham reserva, eles conseguiram ficar em stand-by e agora que o mercado está retomando, conseguiram retomar as suas atividades. Agora, muitos que não tinham, infelizmente,
não conseguem retomar nesse momento que a gente está. Mas também para você compartilhar sua experiência, foi muito bom ouvir. Muito obrigada. Valeu. O Anderson, eu imagino que você tinha uma pergunta, né? Antes de. Eu acho que a sua vai ser a última pergunta. Não, era só mais uma pergunta, meio uma brincadeira. Assim, Thelmo, se fosse. O que você diria, né, pro Thelmo de 10 anos atrás, né? O Thelmo de hoje. Cara, eu já pensei nisso, mas esqueci. Deixa eu pensar de novo. O que eu diria pro Thelmo 10 anos atrás? Puta merda. 10 anos? Não, bota aí o valor. Não, é que 10 anos é bastante, né? 10 anos é bastante. 10 anos... Pô, cara, tem umas perguntas que parecem ser simples, mas elas são difíceis, viu? Porque a pergunta é meio chavão, assim, né? Quase, assim, para alguns casos. Mas talvez eu não... O que eu faria? O que eu falaria pro tempo 10 anos atrás? Deixa eu pensar quantos anos eu tenho agora. Onde eu estava 10 anos atrás? Espera um pouco. Cara, 10 anos atrás eu fiz bastante... Já sei. Cara, eu sempre me arrisquei bastante. Eu não passei vontade. Quebrei a cara, mas não passei vontade. Acho que eu falaria pro Thelmo de 10 anos atrás para ele continuar com essa. Boa. Porque eu tinha dúvidas, né? Eu tinha dúvidas. Eu vou ter ainda, tenho, mas será que eu devia estar fazendo isso? Será que quando daqui 10 anos eu estiver quebrado, eu vou estar numa situação muito ruim, eu vou estar deprimido, não sei. Então, acho que eu falaria para o Thelmo, cara, acho que você está indo nessa linha aí de não querer passar vontade na vida e querer fazer e arriscar. Continue com isso que daqui 10 anos você vai ficar satisfeito de ter seguido essa linha. Foi difícil essa, hein? Consegui. Maravilha, show de bola. Parabéns aí pelo... Deixa eu ver, tem uma mensagem. Não é pergunta, pensei que seguir a voz do coração. Cara, sim. Tem que seguir a voz do coração, mas você tem que saber que, tipo, eu sabia disso, assim, né? Pelo menos eu tinha essa ideia, tipo, cara, eu vou seguir, mas eu sei que posso quebrar a cara, né? Acho que se você tiver essa consciência, né? Não tiver a inocência de que você não vai quebrar a cara, que você pode quebrar a cara, né? Não necessariamente você vai, mas... Então, acho que para mim, eu tinha essa consciência, então foi tranquilo, não fiquei com grandes, como fala... Esqueci agora a palavra em português. Como é regret? Arrependimento. Arrependimento. Eu não tenho arrependimentos, assim, grandes, né? Claro, devia ter feito aquilo, devia ter feito de outro jeito, assim, mas não considero que seja um arrependimento. Eu falei, cara, é o que eu tinha capacidade de entendimento naquela época, não pivotei antes, por exemplo, e ok, não me arrependo. Eu considero que eu podia ter feito diferente, mas não é um arrependimento, é simplesmente uma percepção de que, cara, aquilo, o Thelmo daquela época, com as informações que ele tinha, com a maturidade que ele tinha, aquela foi a decisão que ele tomou e achou que era melhor, mas errou. Mas eu não tenho arrependimentos, não. Então, acho que é por aí. Show de bola. Pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo nesse primeiro Failtech aqui, né, na versão online. Agradeço mesmo a presença de todo mundo. O próximo encontro provavelmente será daqui 15 dias, tá bom? Então, já comece a reservar a agenda. A gente sempre tenta manter essa rotina de ser às quartas-feiras, a cada 15 dias, tá? Caso eventualmente aconteça alguma coisa, a gente vai avisando, mas eu mando, vocês sempre receberão o informe de quem vai ser, e eu vou colocando também os informes. Mas reforço de novo o agradecimento muito, muito grande pelo Thelmo por ter compartilhado sua história, e muito obrigado, pessoal, aí pela participação, pelas perguntas, que eu acho que foi muito rico mesmo. Obrigadão mesmo, pessoal. Cara, eu que agradeço aí, não só você, Felipe, mas, né, o Anderson, o Vânio, o Thiago, o Lucas, Suzy, o Anderson 2, tem 2 o Anderson, Tatiana, a Kiara, que a gente acabou não interagindo, mas você está aqui também, então legal.
Obrigado mesmo, foi bacana, assim, eu falei um monte de coisa que caiu um monte de ficha para mim, né? Tipo essa pergunta do Anderson, a última aí, cara, é uma ficha que não tinha caído para mim. Caiu, então, obrigado, assim, como eu disse no comecinho, assim, se tivesse uma coisinha que eu falasse para uma pessoa aqui que ela levasse com ela, eu acho que já tinha valido. E eu, para mim, valeu também, porque essa coisinha, quer dizer, eu tirei várias outras, mas essa em específico, sim, já valeu para mim ter participado. Então, obrigado a todo mundo aí. Valeu. E, ó, meu zap tá aqui no chat. Quem quiser, copia, pode me mandar um zap aí, gente que quiser conversar. Tiago, Lucas, depois eu quero me conectar especificamente com vocês aí por conta das coisas que a gente estava conversando, tá? Não, legal, cara. Já anotei o zap aqui, vou mandar o meu para você também. Beleza. Eu já mandei eu quero pedir um alô favor. também. Posso ter tempo aí, Felipe, para pedir um favor? Opa, lógico, manda. Quem tiver disposição e queira, manda um zap para mim falando um pouco mais do que vocês estão fazendo ou estão querendo fazer. Fiquei curioso também, né? Porque eu falei, agora eu fiquei curioso. Eu queria saber mais dos empreendimentos do Vânios, por exemplo, do Lucas, a gente já até pediu uma conexão, porque eu quero saber mais. O Anderson também, a gente já começou a trocar mensagem no LinkedIn, né? Mas, em geral, aí, se vocês puderem me falar, da Suzy, por exemplo, eu fiquei muito interessado nesse negócio de pesquisa de nutrição. E aí, assim, estou imaginando que talvez outras pessoas aqui também tenham coisas que eu ia gostar de ouvir, tá? Então, se quem tiver disposição e quiser compartilhar, também não quiser, tranquilo, tá? Não tiver paciência ou não quiser compartilhar porque não quer compartilhar comigo, que mal conhece, tranquilo também, mas quem quiser, eu vou gostar, tá? É isso. Aproveitar todo mundo aí, eu mandei o link da empresa que eu estou subindo lá nos Estados Unidos. Quem puder também dar opinião, fica à vontade. Estou exatamente em fase beta, escutando todo mundo, cara. Se quiser, clica agora na conversa. Né? Thelmo, Show de bola. Eu vou dar uma olhada. Oi, desculpa. não, cortou para mim, você quer que coloque no zap o quê? No seu zap? Se as pessoas puderem contar o que estão fazendo ou o que estão querendo fazer. Ah, show. Beleza. Valeu, obrigado. Maravilha. Show, pessoal. Obrigadão mesmo. Espero encontrá-los no próximo encontro, no próximo Feotech. E obrigadão mesmo pela presença, Thelma. Show de bola aí. É nóis. Beleza, valeu, gente. Obrigado. Então, pessoal, boa noite. Bom descanso para vocês. Boa noite a todos aí. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Estamos. Obrigadão mesmo, rapaz. Obrigadão pelo seu tempo, hein? Cara, foi massa. Foi massa. Valeu, obrigado mesmo, assim, não é resposta chavão, não, assim. Valeu mesmo, obrigado mesmo, cara. Que bom que curtiu, velho. Eu acho que foi um bate-papo, eu acho que a ideia sempre é essa, sabe? Eu acho que vai criando um ambiente de troca mesmo, não fica... sabe? No esquema palestra intimida muito fazer pergunta, né? Não tem essa troca. Achei que foi legal, esse número de pessoas foi bacana, né? Assim, deu para trocar ideia, assim, foi legal. Até porque pelo tempo, assim, se tivesse muito mais gente querendo fazer pergunta, não ia dar tempo, né? Exato. Eu acho assim, o número legal é entre 15 e 25, muito mais do que tem gente que sempre fica mais de telespectador, sabe, assistindo mesmo. Mas entre 15 e 25 é um bom número. Eu acho que hoje tinha 13 e funcionou super bem também, sabe? Então foi bom, bem legal. Beleza. Eu ia falar alguma coisa, agora esqueci o que era. A gravação, como eu já recebo, né? E tem uma pergunta, mas esqueci. Então, beleza. Assim que tiver a gravação. Lembrei. Os contatos lá que o Luiz Candreva, o André Arcas. O Arcas respondeu, ele falou que topava, aí eu pedi as informações dele, tô aguardando, então provavelmente vai ser o Arcas no próximo encontro. Tá. E qual é o nome Luiz do Candreva. Luiz Candreva, ele falou, ele tava respondendo super, ele parou de responder, aí eu vou dar uma cutucada nele de novo, ele talvez seja daqui um mês. Tá, beleza. Só para que falo do Luiz Candreva, depois a gente continua tocando mensagem, em algum momento, eu acho que ele comentou de um jeito que eu fiquei deu margem a entender que talvez ele não entendeu que ele falhou. Sim, isso é bem comum isso, tá, Thelma? Isso aí, às vezes, o pessoal não pega isso não, às vezes.
porque uma hora ele comentou assim, não, acho que pode ser legal, porque nesse meu universo, nessa minha jornada, eu vi muita gente que falhou. Aí fiquei na dúvida se ele quis dizer, não, eu vou contar a falha dos outros, ou o que eu aprendi, e menos a dele, né? Não sei, fiquei nessa dúvida, tá? Então, Tá, não é bom saber disso. Qualquer coisa eu confirmo com ele depois se ele. Porque eu acho que não é para contar a falha dos outros, né? Eu acho que tem que ser a sua própria, né? Acho que isso e aí porque no começo ele falou ok, aí eu falei, então já te mandei mensagem, mas depois a gente continuou conversando, aí eu falei, fiquei na dúvida agora. Mas de boa, qualquer coisa eu alinho com ele, não se preocupa não. Tá bom, beleza. Não, era só para você saber mesmo, para se alinhar, para não chegar no meio, né, do Feiotec e o cara falar, então, eu acho que eu aprendi muito com a falha dos outros, vou falar a falha dos outros, aí fica todo mundo, mas... Não, mas é bom saber, ainda bem que você deu esse toque aí, porque até agora as falas ainda não me pareceu muito bem isso, então talvez, conforme for avançando ali, vai aparecendo. Tá bom, beleza, mas pode ser que ele entendeu e eu que tô... Ficou só essa pontinha de coisa que eu fiquei, será? Não, mas legal, tá? Pô, acho que eu curti bastante, eu acho que foi bem legal o papo de hoje, bem gostoso, bem fluido. Beleza. Aí você me põe no grupo lá, por favor? Já te adicionei, já. Tá, nem olhei o zap. Aí ali você divulga tudo também, né? O próximo Feiotec é divulgado lá, né, também. Eu sempre divulgo por lá, as pessoas acabam trocando algumas informações por lá, então isso é bem bacana, sabe? Eu acho que eu vou começar a tentar ativar mais esse grupo de WhatsApp, mas o pessoal tende a pedir ajuda um para o outro lá, eu acho que funciona bem, assim. E tem uns contatos legais lá, tem um pessoal bem bacana lá dentro. Legal. E aí depois também, quando nos próximos, se tiver algum post de LinkedIn, você me compartilha lá pelo LinkedIn, que eu já... Show, pode deixar. Aí eu compartilho com vocês, se você puder dar dessa força aí, ajuda pra caramba. Beleza. É isso, então. Obrigadão mesmo, bom descanso e boa noite aí. Obrigado, valeu, você também, boa noite. Tchau. Tchau.